Graças a Deus, irmãos, mais uma quarta-feira, temos o privilégio de estarmos juntos, o privilégio que é essa comunhão, temos um chazinho lá atrás para acompanhar a palavra. Eu acho muito gostoso quando nos reunimos, os irmãos estão confortáveis, temos um clima agradável aqui dentro. Pode estar um pouco frio lá fora, mas aqui dentro está bem gostoso. Irmãos, vamos dar continuidade em nossos estudos de João. Eu gostaria que os irmãos abrissem João capítulo 1. João capítulo 1. E nos estudos passados, o irmão Cláudio estava expondo do versículo 15 até o versículo 18. Essa quarta-feira nós vamos um pouco adiante. Nós iremos estudar um pouco sobre esse testemunho que João Batista traz aqui aos religiosos, que é do verso 19 até o verso 28. Então nós vamos ler juntos aqui João capítulo 1, do 19 até o versículo 28. Então teremos mais um tempo de oração. A palavra diz o seguinte, irmãos: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe: Pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: Então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos congregado, Pai, para ouvirmos a Tua palavra. Pai, sabemos que a Tua palavra é santa, sabemos que a Tua palavra é preciosa, Pai, e sabemos que ela tem muito a nos ensinar, Pai. Pai, revela essa palavra em nossos corações, Pai. Comunique a Tua verdade em nossas vidas, Pai, para que em todas as coisas Cristo seja glorificado. Pai, fala conosco esta noite, revela essa palavra em nosso coração, Pai. Que todas as coisas, Pai, que essa reunião seja para engrandecer e louvar o nome de Cristo, Pai. Pai, e em Cristo que oramos. Amém. Irmãos, se nós analisarmos um pouco o cenário aqui da época, nunca antes na história de Israel o povo judeu esteve tão ansioso pela vinda do Messias. O povo ali presente na época já tinha uma breve noção que aquele seria o tempo onde o Messias havia de retornar. Se a gente analisar um pouco o que estava acontecendo ali na época, o templo de Israel tinha acabado de ser restaurado pela segunda vez ali por Herodes. Então eles tinham feito uns enfeites de ouro no templo. Não era o primeiro templo de Davi, não, já era uma versão menor, mas ali estava na cidade de Jerusalém, estava toda uma atenção. Haviam muitos daqueles que foram para o cativeiro babilônico, que não voltaram com Esdras, não voltaram com Neemias, Zorobabel, que estavam voltando neste momento. Então, até os registros históricos apontam que os próprios judeus sabiam que naquela época seria a época onde o Messias haveria de
aparecer. Eles, embora estivessem em prosperidade, eles ainda estavam sob o jugo do Império Romano. Então, mesmo no meio daquela liberdade, daquele avanço religioso da época, eles ainda tinham um grande problema. Eles ainda eram uma nação que era uma nação escrava de Roma. Então, o que os judeus esperavam? Como eu falei, eles estavam naquela ânsia para que o Messias retornasse e os livrasse das mãos dos seus inimigos. Então, naquela época, eles estavam esperando o Messias, um homem que viria em poder, um homem que aparecesse e os livrasse de Roma, um homem que apareceria de forma miraculosa e livrasse eles daquela aflição, que desse a liberdade, que levasse a nação de Israel ao topo do mundo. Esse era o anseio dos judeus daquela época. Então, com aquela ânsia que eles tinham de que o Messias aparecesse, eles viram uma movimentação e eles estavam atrás dessas movimentações. Qualquer movimentação deixavam eles, será que é o Messias? Então eles viram uma movimentação lá no deserto. Um homem chamado João Batista estava batizando, batismo de arrependimento. Então, no meio do deserto, onde não tem nada, começou a juntar multidões. Vinham grandes multidões atrás de João Batista, procurando o batismo. Então, João Batista estava sempre apontando o caminho. Nós, nos nossos estudos passados, já falamos um pouco sobre ele, e João Batista é um dos personagens principais aqui de João 1, 2 e 3, depois ele some, né? Mas aqui é um profeta, uma pessoa que estava apontando o caminho para Cristo. E nesse texto que nós lemos aqui, irmãos, nós vamos encontrar algo muito importante. Se os irmãos estudarem a Bíblia, principalmente os Evangelhos, os irmãos vão notar que sempre que Jesus se revela, ele sempre se revela a 3 tipos diferentes de pessoas. Toda vez que a palavra nos mostra alguma coisa, ele está sempre apontando para 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo é para o povo, para a multidão. O segundo, para os religiosos. E o terceiro, para os discípulos. Então, se a gente analisar aqui, João Batista seguiu esse mesmo princípio. Em um dia ele se apresenta à multidão, no outro para os religiosos e no outro para os discípulos, apontando que Cristo era o Cordeiro. Então, cada um desses aparecimentos, desses discursos públicos de João Batista, ele testemunha a respeito de Cristo. Irmãos, esse trecho aqui, ele é muito importante para nós. O ápice, o alto clero do judaísmo, muito provável o Sinédrio, foi em busca daquele homem que estava fazendo um fuzuê lá no deserto. E eles foram perguntar: será que esse é o Cristo? Será que ele sabe sobre o Cristo? Então aqui a gente começa o versículo 19. Olha que interessante como começa. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Eles precisavam tirar esse veredito. Será que esse era o Cristo? Será que esse que faz essas movimentações é o Cristo? Porque eles estavam ansiando pelo Cristo. Não o Cristo como Cristo veio, mas o Cristo segundo a imagem que eles criaram nos seus imaginários. Então, nós vemos o testemunho de João, porque no meio dessa interrogação que os judeus fazem a João, o que João faz? Ele testemunha a respeito de Cristo. João aponta para Cristo. E em todas as porções que nós encontrarmos sobre João Batista, nós sempre vamos ver ele
apontando para Cristo. Ele mostrando de que ele não era nada, de que ele não era alguém digno, não era alguém que fazia grandes coisas, mas ele apontava para aquele que podia restaurar de fato Israel. Então, aqui no versículo 19, nós começamos, e nós vemos os judeus, essa alta cúpula, muito provável, como eu disse, o Sinédrio, um povo governado pela família do sumo sacerdote, que dominavam a religião da época, vieram e perguntavam: quem és tu? Eles tinham essa ânsia. E olha o que diz: ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Irmãos, existia uma tendência das pessoas imaginar que João Batista era o Cristo, tanto que ele reunia discípulos no início. Não ele reunia, não ele que fazia seus discípulos seguirem ele, mas as pessoas viam a ele um homem piedoso, um homem no deserto, e o seguiam. Mas os discípulos que João Batista tinham, o que ele fez? Ele apontou para Cristo. Então, existia na época uma confusão a respeito de João Batista, que muitos imaginavam que João Batista era o Cristo. Nós lemos ali nos inícios do capítulo 1, no versículo 5, no 4, que fala que, versículo 6 e 7, perdão, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos vierem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Então, naquela época havia uma tendência, um pensamento equivocado, achando que João Batista era a luz, mas ele nunca foi a luz. Ele foi aquele que apontava para a luz. Versículo 21. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. Irmãos, aqui nesse versículo nós temos algo onde nós devemos prestar atenção, porque há muita confusão. Eu gostaria de um pouco da atenção dos irmãos, porque nós escutamos por aí que João Batista é o Elias. Existe uma profecia em Malaquias, vamos abrir lá em Malaquias 4. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Em Malaquias capítulo 4, existia uma profecia a respeito do Elias. Malaquias 4, versículo 5, diz o seguinte: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então aqui está a profecia dizendo que viria o Elias. Irmãos, os discípulos também interrogaram o Senhor Jesus a respeito dessa profecia. Vamos também analisar o que o próprio Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, versículo 9 até o versículo 13. E aqui há uma grande dúvida, ao que muitos apontam como uma contradição da palavra, mas irmãos, vamos ver que a palavra não se contradiz. Versículo 9 de Mateus 17. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Aqui depois do monte da transfiguração. Mas os discípulos interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que o Elias venha primeiro? Então, os escribas, lendo a palavra, lendo a profecia, sempre diziam que o Elias havia de vir primeiro. O Elias havia de vir antes que viesse o Cristo, porque é o que a profecia da palavra diz.
Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Então, irmãos, se João Batista era o Elias, por que João Batista aqui no versículo 21 diz que ele não é o Elias? Será que é uma contradição? Será que a Bíblia se contradiz? Achamos um problema? Não, irmãos, não achamos um problema. Porque aqui, para a gente entender isso, a gente precisa entender o contexto da época, o pensamento judaico da época. O que eles acreditavam quando a palavra disse que o Elias viria? E antes dessa pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Elias morreu? Elias não morreu. Se a gente analisar a história de Elias, Elias foi um homem que não provou a morte. Ele foi arrebatado antes. Ele subiu aos céus antes de morrer. Foi arrebatado com uma carruagem de fogo, redemoinho de fogo. Então, os judeus na época acreditavam que Elias, por não ter morrido ali, voltaria dos céus para proclamar a vinda do Messias. Mas, irmãos, olha o que a palavra nos fala. João Batista diz que ele não era o Elias, e de fato, ele não era Elias em si. Muitos acreditam na questão de reencarnação e dizem que João Batista era uma reencarnação de Elias, e nós sabemos que tudo isso é uma balela. João Batista é João Batista, olha que simples, e Elias é Elias. Mas, irmãos, uma coisa que nós temos que ter noção, vamos lá para Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. A palavra nos fala que João Batista era até maior do que Elias. De todos os profetas, ele é o maior. Dos nascidos de mulher, Jesus mesmo fala que não houve um como João Batista. Ele foi aquele que encerrou a velha aliança. Foi o último profeta da velha aliança. Ali, junto com o Senhor, apontando o caminho, ele já estava ali consumando tudo da velha aliança, mostrando o caminho para a nova aliança, que era o Cristo. Por isso que ele foi o último, o final, aquele sacerdote que mostrava. Mas olha aqui em Lucas capítulo 1, versículo 15. Vamos resolver aqui. Mas vamos deixar que a palavra resolva essa incógnita aqui. Se João Batista era o Elias, e ele fala que não é o Elias, e a palavra fala que tem que haver o Elias. Olha o que a palavra diz no versículo 15 de Lucas 1, a respeito de João Batista. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Irmãos, ele veio no espírito e no poder de Elias. João Batista foi aquele que foi capacitado pelo Senhor. E olha que interessante que diz aqui no texto, irmãos, porque não fala que ele ia diante do povo levando, mas olha o que diz aqui: e irá diante de quem? Irá adiante, versículo 17, irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias. Ele não ia diante do povo no espírito e poder de Elias, mas ele ia diante do Senhor. Por quê? Porque ele era um sacerdote. João Batista era um sacerdote. Ele era da linhagem de Davi, filho de Zacarias, de uma longa linhagem dos levitas que serviam no templo. Ele era filho de um sacerdote, então, por ofício, por seu direito, ele era um sacerdote também. E o que o sacerdote faz
o ofício de sacerdócio diz no Velho Testamento. Sacerdote é aquele que leva o povo ao Senhor. O profeta é aquele que leva o que o Senhor diz ao povo. Mas João Batista era um sacerdote. Ele ia adiante, levava o povo ao Senhor. Por isso que ele ia diante do Senhor com o Espírito, como diz aqui, ia diante do Senhor no Espírito e poder de Elias. Por isso que o ministério de João Batista, irmãos, resumiu-se em uma palavra: endireitar os caminhos do Senhor. O que isso significa? Vamos continuar lendo aqui nosso texto base, para a gente entender. Olha aqui, segunda pergunta. Eles perguntaram para João Batista no versículo 21: És tu Elias? Ele disse: não sou. Então eles perguntam: és tu o profeta? Qual que é a resposta dele? Não. Qual que era essa pergunta que eles fizeram a respeito do profeta? Quem que é esse o profeta? Irmãos, vamos abrir a Bíblia novamente lá para trás, em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 18. Quem que é esse profeta que eles estão perguntando? Deuteronômio 18, a partir do versículo 15. Porque também havia uma profecia a respeito de um grande profeta que viria. Essa profecia foi dada lá por Moisés. Olha o que diz aqui no versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta no meio do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu tenho, o que eu lhe ordenar. Então, irmãos, aqui tinha a profecia que viria um grande profeta, o profeta. Então, os religiosos da época, vendo aquele alvoroço, pergunta: então és tu esse profeta? És tu o profeta que viria? Resposta dele também foi: não. Irmãos, João Batista era uma pessoa, como eu disse anteriormente, da linhagem de Levi. Seu pai servia no templo. Os religiosos sabiam quem era João Batista. Sabia que João Batista era o filho daquele sacerdote, que também seria sacerdote, segundo a sua linhagem sanguínea. Mas não, ele era um homem que vivia no deserto, se vestindo com roupa de pele de camelo, comia mel silvestre. Era alguém que não entrava na cabeça dos religiosos. João, por ser conhecido, como eu disse, ele era da linhagem, ele tinha o sacerdócio por direito. Ele podia muito bem falar aqui que ele era um profeta, que ele era um sacerdote, que ele poderia viver no templo, servindo ali no templo, como diria, em toda aquela pompa do sacerdotismo religioso que estava em alta. Mas ainda assim a sua resposta foi não, porque ele estava sempre apontando para aquilo. Então no versículo 22, disseram-lhe: pois declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E essa é uma pergunta muito importante. Que dizes a respeito de ti mesmo? Olha o que João Batista falou. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Irmãos, o que é uma voz? Uma voz é apenas um barulho. Os irmãos podem fechar os seus olhos e vocês vão continuar ouvindo a minha voz sem precisar me ver.
porque uma voz é apenas uma maneira de termos uma percepção. Eu coloquei algo muito interessante aqui para a gente ler, que diz o seguinte, que a voz é algo que não aparece, mas comunica. Então assim é João Batista, ele comunicava algo, mas ele não aparecia, ele sempre apontava, ele tinha o seu objetivo de comunicar, sem aparecer, ele era apenas uma voz. Só que aqui nós temos 2 pontos, porque nós vemos o que essa voz comunicava, o que essa voz no meio do deserto falava, e é isso daqui que está escrito: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu vou colocar em outras palavras: arrependei-vos. O ministério de João Batista pode ser resumido nessa frase: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Irmãos, João pregava o arrependimento. João estava para endireitar o caminho do Senhor, para levar esse povo de Israel, que estava perdido no meio de toda a sua religiosidade, achando que estavam lá abalando, procurando o Messias e convictos que o Messias viria. Então João chacoalha aquele povo, chacoalha todos aqueles líderes religiosos, chacoalha toda aquela multidão de pessoas, dizendo o seguinte: arrepende-vos. E isso para o judeu era algo totalmente intragável, porque eles se achavam a nação santa. Então vem um profeta, um sacerdote, e diz que nós precisamos nos arrepender. Se nós somos a nação escolhida, se nós somos o povo da religião, povo que tem acesso aos rituais, aos caminhos de Deus, e ele vem para dizer para nos arrependermos. Irmãos, João Batista veio para chacoalhar, para endireitar, para mostrar para aquele povo que eles precisam se curvar diante do verdadeiro Senhor, porque eles não serviam a Deus, eles serviam a si mesmos, orgulhosos, presunçosos, a ponto de não aceitarem a verdade da palavra. Mas, irmãos, nós lemos o texto de Jesus falando sobre João. O que aconteceu? Eles não conheceram, rejeitaram essa voz que clamava. E quando digo que rejeitaram a voz que clamava, eles não rejeitaram João Batista, eles rejeitaram o Senhor, eles rejeitaram a voz do Senhor. Irmãos, como precisamos estar atentos a isso. Às vezes podemos estar que nem o judaísmo antigo, que nem os religiosos da época, extremamente cheios de conhecimento, extremamente cheios de nós mesmos, usando a religião como meio para servir a nós mesmos, nós que sabemos, nós que temos o nosso sistema, nós que conhecemos, nós que sabemos conduzir. Mas João Batista foi levantado pelo Senhor para dizer: arrependei-vos, arrependei-vos. Ele mostrava o caminho verdadeiro, Senhor Jesus Cristo. Ele era a voz do que clamava. Vamos continuar, irmãos. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Então, uma pergunta clássica. Eles vieram para João Batista e falou: então, se você não é o Messias que viria, se você não é esse grande profeta, se você não é o Elias, por que de acho você está batizando o povo aí? Por que você está batizando? Eles não entendiam isso, mas o chamado de batizar foi dado pelo próprio Espírito Santo a João Batista. E olha que ele responde: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Irmãos, eu batizo com água. A gente precisa levar em conta que o batismo de João Batista, esse batismo que ele fazia em água, não é o mesmo batismo de
inclusão no corpo de Cristo. Não é o mesmo batismo no Novo Testamento. A gente vai encontrar a resposta a isso em Atos 19, não precisam abrir. Mas lá, Paulo encontra um grupo de pessoas que conheciam o batismo de João, que tinham sido batizados por João, que conhecia sobre arrependimento, mas eles não conheciam a respeito do batismo em Cristo. Então, Paulo não os rebatiza, mas Paulo os batiza de verdade. Porque o batismo de João é o batismo de arrependimento. É um batismo que leva o povo ao arrependimento. Como eu disse, esse foi o ministério dele. Ele sempre apontava para o arrependimento e para aquele, por um motivo que deveriam o povo se arrepender, que era a vinda do Senhor Jesus, que era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então o batismo de João não é o mesmo batismo de Cristo. Ele mesmo diz mais para frente: eu vos batizo com água, mas após mim virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo, que os batizará com fogo. Ô irmãos, esse batismo de João era um mandado do Senhor, sim, mas ele apontava para o arrependimento. Não é o mesmo batismo que aponta para a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Por isso que aquele povo de Atos 19 depois foram batizados verdadeiramente, porque então foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tendo a consciência do verdadeiro batismo, da identificação com Cristo. Mas olha aqui, irmãos, olha o que ele diz: eu vos batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Irmãos, que frase triste. No meio de vós está quem vós não conheceis. A gente precisa refletir um pouco sobre essa frase, porque o Verbo já havia se encarnado, o Verbo já estava no mundo. Jesus já tinha se feito homem, o Cristo já tinha se feito homem, estava ali habitando entre nós, mostrando a sua glória, a glória do Filho unigênito do Pai. Ele já estava no mundo, mas ainda assim, eles não o conheciam. Essa tem sido a realidade de muitos, irmãos. Tendo o Cristo em nosso meio, mas não percebendo, não tendo o discernimento, vivendo na religiosidade, como esses judeus religiosos, a alta cúpula da religiosidade judaica viviam. Eles estavam muito cheios, mas no meio deles já estava aquele que era o motivo de toda a existência do universo, aquele que criou o universo e que sustentou o universo pela palavra do seu poder, estava ali, e que hoje também sustenta, mas ali na terra era um homem comum, que frequentava ali, muito provável, as reuniões no templo. Era um homem como qualquer um dos outros, mas estava sempre ensinando. Tanto que em sua visita ao templo, quando ele tinha os seus 12, 13 anos, não lembro a idade certa, o que aconteceu? Ele falava já, ele já tinha essa consciência que a ele cabia cuidar dos negócios de seu pai. E ele ensinava os escribas e os fariseus. Então, aquele povo que estava tão ansioso pelo Messias, aquele povo que estava tão esperançoso por um libertador de Roma, não conseguiu perceber aquele que não veio para libertar Israel de Roma, mas para libertar o povo dos seus pecados, que veio para libertar o povo do inferno, que veio para libertar o povo de si mesmo e da sua religiosidade medíocre, que veio para libertar o povo para uma vida eterna, não tendo domínio de Roma, tendo um império. Essas coisas são superficiais.
Os judeus viam com os olhos deste mundo, eram agarrados a este mundo, tanto que eles queriam um libertador, um imperador, para estar acima de tudo. Por quê? Porque os olhos deles estavam firmes nessa terra. Mas o Senhor Jesus nos deu algo muito além disso tudo, que nada nessa terra se compara à vida eterna que recebemos em Cristo, irmãos. Nada nessa terra se compara ao que é o verdadeiro Evangelho, a vida eterna. Essas coisas superficiais como ouro ou prata dessa terra, tudo perecível. O ladrão vem, rouba, a traça corrompe. Mas, irmãos, a vida que ganhamos em Cristo, essa vida imarcessível, essa vida incorruptível, essa vida que impulsiona a nossa vida a vivermos para Ele, uma vida em abundância, uma qualidade de vida que é eterna, onde teremos a eternidade para contemplar o Senhor em toda a sua glória, em toda a sua formosura. Irmãos, o que é a grandeza nesse mundo, se comparado à glória que há proposta a nós, irmãos? Ali estava um homem, João Batista, apontando para Cristo, apontando para aquele que de fato podia libertar o povo, mas o povo não quis ser liberto. Ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Ele estava no meio deles, como João disse aqui, no meio de vós está quem vós não conheceis. No meio de vós está aquele que vocês não conhecem. Irmãos, será que nós temos conhecido aquele que está no meio de nós? Ou será que estamos tão perdidos quanto os judeus da época? Tão ensimesmados, tão orgulhosos, tão presunçosos, usando a religião para servir a si mesmos? Ou será que nós temos visto e ouvido que Cristo é o Cordeiro de Deus, que Cristo é aquele que veio para nos resgatar? Respondeu-lhe João, versículo 26, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Irmãos, naquele deserto, quando eles viviam naquela região, eles usavam, não eram essas sandálias confortáveis que nós usamos hoje. Na verdade, nem todos usam sandália, né? Mas eram tiras de couro totalmente desconfortáveis. E quando as pessoas chegavam em suas casas, após longas caminhadas, o pé das pessoas não eram o pé mais bonito do mundo, não. Ia estar bem feio. Então, aqueles que eram os escravos mais graus mais baixos, geralmente filhos de escravos ali, os escravos mais sem valor, iam lá e desatavam as sandálias dos seus senhores e lavavam os pés dos seus senhores. João Batista diz aqui que ele é esse tipo de escravo. Na verdade, ele não é nem digno de ser esse tipo de escravo, do escravo que lava os pés. Eu não sou nem digno de desatar a sandália dele, de tão digno que este que estava entre eles era. Por quê? Porque este era o Cristo, este era o Verbo, este é aquele por qual todas as coisas foram criadas e por qual todas as coisas vieram a existir. Ele é aquele que tem todo o poder, que reina absolutamente sobre tudo. Jesus, porque todas as coisas são dele, porque todas as coisas são dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A gente conhece aquele texto tão lindo de Romanos 11, e aquele lá estava entre nós, o Rei do Universo, um homem simples na Galileia, um homem simples que estava sempre ali, mas o povo
não o reconheceu, mas Elias, ou melhor, João Batista, viu que aquele era verdadeiramente o Filho de Deus e que ele não era nem digno. Se João Batista, aquele que, segundo Jesus, era o maior dos nascidos de mulher, o maior profeta, o último profeta e o último sacerdote que encerrou a velha aliança, diz que não é digno nem sequer desatar as correias das sandálias. Irmãos, aquele que estava entre nós era verdadeiramente o Filho de Deus. E essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Irmãos, que possamos ter essa consciência, essa mesma consciência que João tinha, que nós somos apenas uma simples voz, que essa mesma pergunta que os religiosos fizeram a João possa ser respondida em nosso coração. Que dizes a respeito de ti mesmo? Será que nós somos alguma coisa? Será que nós temos algum valor? Conhecemos o borogodó da religião? Ou será que nós somos apenas uma voz, porque é o que devemos ser? Apenas aqueles que apontam o caminho para Cristo, porque nós não temos poder para nada, mas existe um que tem todo o poder. Que essa realidade esteja firme em nossas mentes, que não percamos de vista aquele que está em nosso meio, como a religiosidade da época teve. Mesmo tendo o Verbo em seu meio, eles não o conheciam. Irmãos, que possamos acordar e buscar conhecer cada dia mais o Verbo eterno, o verdadeiro Cristo, Jesus, Filho de Deus, Filho do homem. Que essa realidade seja presente em nossas vidas e que possamos buscar conhecê-lo cada dia mais. Não percamos tempo com as coisas fúteis deste mundo. Não percamos tempo buscando servir a nós mesmos. Nós buscamos servir a Cristo, aquele que nós não somos dignos de desatar as correias das sandálias. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém. Vamos ter mais um tempo de oração, irmãos. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem falado da Tua palavra a nós, Pai. Somos gratos por tão grande misericórdia, Pai, a ponto do Senhor vir buscar pecadores como nós, Pai. O Senhor veio buscar e salvar perdidos como nós, Pai. Pai, o Senhor nos faz filhos. Não entre em nossa cabeça, Pai, tão grande amor, Pai, a ponto de que o Verbo eterno viesse habitar entre nós e morresse morte de cruz para nos lavar e nos purificar de cada pecado, Pai. Pai, somos gratos por tamanho amor, Pai, e clamamos para que o Senhor continue falando e comunicando a Tua palavra em nossas vidas, para que em todas as coisas Cristo seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém.